De hoje, um dia bom, abençoado por Deus, mesmo com lutas, mas Deus esteve presente, não é mesmo? Graças a Deus por isso, porque Ele está presente nas nossas vidas. E com Ele as coisas ficam mais fáceis. E também nós aprendemos na nossa vida o que a gente precisa aprender, o que Ele quer nos ensinar. Nesse momento eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam em oração. Que você ore agradecendo pelo seu dia, pela sua semana, o que você sentir vontade, que você fale ao Senhor nesse momento. Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé, para nós iniciarmos o culto. Vamos nos colocar de pé, quem pudesse colocar de pé. Amém? E ore ao Senhor, levante sua voz. Quem tiver a liberdade, por favor, eu peço que esteja orando nesse momento. Amém? Senhor, também te agradeço nessa noite e venho pedir que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que o Senhor nos livre do mal e das distrações. Que o Senhor nos guie, nos livre, nos ajude a aprender de Ti, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O Senhor está presente aqui nesse lugar. Convido os irmãos a cantar com alegria ao Senhor, com a sua gratidão, com o que você quer oferecer ao Senhor essa noite. E também quero fazer o convite para quem tiver disponibilidade também de bater palmas, se sentir vontade, tá bom? Vamos fazer isso para o Senhor. De todas as terras, as raças humanas, as sombras já voltam atrás.
salva de palmas ao Senhor. Nosso Senhor é digno. Aleluias. O Senhor está aqui presente em nosso meio. Ele está aqui em contato com a gente. Eu quero convidar os irmãos a cantar este hino. Rios de águas vivas fluem do interior. Rios de águas vivas tiram de ti toda dor. Olha só como é poderoso, né? Então nós vamos cantar esse hino nesse momento e você adore ao Senhor. Rios de águas vivas fluem do interior. Rios de águas vivas tiram de ti toda dor. Rios de águas vivas tiram de ti o temor. Rios de águas vivas de Cristo trazem o amor. Rios de águas vivas de Cristo trazem o amor. Rios de águas vivas fluem do interior. Rios de águas vivas tiram de ti toda dor. Rios de águas vivas tiram de ti o temor. Rios de águas vivas de Cristo trazem o amor. Rios de águas vivas de Cristo trazem o amor. Rios de águas vivas de Cristo trazem o amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor com este cântico. Um cântico de adoração. Tudo pertence ao Senhor. Esse momento pertence a Ele. Vamos continuar adorando ao Senhor. Existe o rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Tudo vai transformar. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia
Tu és a fonte, Senhor. Continue adorando ao Senhor nesse momento. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aí do seu lugar, diga ao Senhor: eu quero beber da tua fonte. Faça essa oração ao Senhor nesse momento. Entregue tudo para Ele. Esteja orando agora. Aí você no seu lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Agora diga: tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Declare ao Senhor todo o seu amor por Ele. Esteja declarando nesse momento. Glórias ao Senhor Jesus. Os irmãos podem se sentar e continuar em clima, com o coração grato ao Senhor e adorando o Senhor. Amém. Eu gostaria de passar a palavra ao irmão Lino. Vamos prestar atenção em quem vai dar a palavra essa noite. Amém. Graças a Deus por esse momento. E saiba você que rios de águas vivas fluem do interior. E essa água é vida. O Senhor tem vida para todos nós. Que você possa sentir essa vida do Senhor fluindo dentro de você. Esses hinos aí são hinos maravilhosos que a gente deve cantar sempre e adorar o Senhor com toda a nossa força, porque Ele merece. Amém? Ele é merecedor. Que Deus tem nos dado esse momento aqui para a gente poder o adorar
e adorar em espírito e em verdade. Então devemos fazer isso com muita dedicação. Que você sinta o rio do Senhor inundando, transformando, mudando a sua vida. A cada dia, a cada momento. Amém? Eu vou dar um avisozinho rápido. A irmã Cecília que vai ministrar a palavra, ela tem uma palavra maravilhosa do Senhor para a igreja aqui em Jaru. Deus, eu tenho certeza que Deus vai agraciar com uma palavra riquíssima vinda do Senhor para todos nós, para mim, para você e para ela também. Quem ministra, ministra para a igreja e ele também, a igreja, então ministra para ele também. Amém? Que estejamos bem atentos à palavra do Senhor. Seguinte, logo após encerrar aqui, nós vamos fazer o sorteio do amigo secreto aqui. Então, quem estiver participando, quando encerrar, vem aqui para frente, tá? Instruções para que não haja desconforto depois. Conforme você for pegando o seu papelzinho, você vai olhando. Abre ele e olha. Porque vai que eu não olho e eu peguei eu mesmo. Então eu tenho a possibilidade de trocar. Se você pegou você mesmo, você vai. Eu vou falar para o seu Zé ficar aqui, ó, mas por aqui assim. Você vai lá e mostra, seu Zé, eu peguei eu mesmo. Aí vem e troca, tá? Vamos ficar nesse entendimento. Essa brincadeira não é apenas uma brincadeira, é uma questão de comunhão entre irmãos. Nós vamos fazer no dia 31 à noite. É para comunhão. Quem tiver disposto a ter comunhão, tá, né, adorando ao Senhor nesse dia, venha para cá. Se você tiver um convidado, traga-o para cá, para poder participar. Nós vamos participar de uma janta, de período de louvor, de palavra, ministração da palavra, momento de comunhão entre irmãos aqui, momento de testemunho, vão ter um teatro, alguns irmãos estão, acho que, preparando aí para cantar alguma coisa, e está aberto o espaço. Se alguém quiser cantar, declamar, trazer alguma coisa, pode trazer, mas eu sempre ressalto, nos comunica antes, para a gente organizar a programação para dar tudo certo. Entendido? Também vai ter uma mesa de fruta. Eu acredito que amanhã nós vamos passar o que cada família vai trazer para o jantar e para a mesa de fruta. É um momento de compartilhar tudo. E eu gostei muito do que ouvi da irmã Cecília ontem, que ela falou assim, eu vou no dia 31, a programação ela é um pouco extensa, mas eu vou. Não é fácil para a irmã Cecília, mas eu observei um ponto que ela colocou. Ela falou assim, eu tenho um propósito de não ficar fora das programações da igreja. Eu tenho este propósito na minha vida, porque eu já fiquei fora e senti amargamente porque fiquei fora. A irmã Cecília está ali, então estou falando na frente dela, é verdadeiro o que eu estou falando, eu ouvi ontem dela isso daí. Então, é importante a gente participar das programações da igreja, porque nós devemos ser um. Sempre a gente prega aqui que nós precisamos ser um. E se a programação da igreja não está te levando a pecar, então você deve sim participar da programação da igreja. Ser um com todos os irmãos. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É dessa maneira que a igreja caminha e precisa caminhar.
Então, vou chamar a irmã Cecília para vir para cá. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Leila, né? Só não esqueci seu nome, só estava aqui querendo que ele saísse da boca. A irmã Leila, seu nenenzinho, o esposo dela, o esposo eu não sei o nome. Nós vamos saber agora, nesse instante. Né? Tem mais uma nenenzinha aí, não tem uma criança aí? Se quiser vir, a irmã Maria também, se quiser vir, pode vir. Podem vir à frente. Nós vamos apresentar a criancinha recém-nascida deles. Que coisa maravilhosa é um pai e uma mãe apresentar seu filho ao Senhor. Isso é de Deus. E Deus está olhando e vendo a ação de vocês. Há pouco para trás nós tivemos aqui num chá de bebê para essa criança aí, né? E a criança nasceu, está aqui uma criança linda, bonita, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar essa criança aí nos seus dias de vida aqui pela terra. E abençoar a vida de vocês também através dela, né? E quem sabe abençoar muitas e muitas outras vidas. Que o Senhor possa ser riquissimamente na vida dessa criança aí. Como que é o nome da criança? Rael Lucas. Rael Lucas. Como que é seu nome? Giovanni. Eu falei que eu não sabia, agora todos nós sabemos. Giovanni, né? A irmã Maria ali, a avó está ali, toda coruja, né? Feliz da vida. Eu estou vendo aqui no olho dela que ela está rindo muito. Vocês não estão vendo que ela está de máscara. A criança aí, né? Eu não sou avô, mas eu acho que todo avô e toda avó tem uma alegria em ver uma criança, o netinho chegando, né? Tem uma alegria muito grande, juntamente com os pais, né? E ela vai fazer parte da criação dessa criança aí, do crescimento dessa criança, junto com vocês, né? Que são os pais. E a nenenzinha, como é que é o nome da bebê? Como é que é seu nome? Graziele. Graziele. Graziele é o nome da bebezinha, né? Bonita também, uma criança linda, né? É isso aí. Eu quero convidar a irmã Diva para orar pela criança e apresentar ao Senhor. Orar pela criança, orar com a Leila, a filha e a irmã Maria. E eu quero convidar o Lucimar para orar pelo pai da criança, tá? O importante é a gente ensinar a criança a andar nos caminhos do Senhor, para que quando ele for grande, não desvie dele. É isso que a Bíblia manda, tá? Irmã Maria, irmã Diva, pode orar. Meu Deus, meu Pai, eu te rendo graças, eu te exalto, eu te bendigo de todo o meu coração. Jesus querido, nesse instante, Pai, nós estamos intercedendo junto a Ti, em favor dos pais do Lucas. Jesus querido, abençoa, meu Deus, abençoa esse casal, abençoa seu filhinho, meu Deus, abençoa toda a família. Tem misericórdia dessa criança, que ela cresça nos seus caminhos, livra do mal, livra de todo perigo. Abençoa também a Graziela. Oh Jesus, abençoa este lar, que esse lar seja guardado por Ti, abençoado por Ti. Jesus querido, eu clamo a Ti em favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês querem falar alguma coisa? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela vida da minha família, pela vida dos meus filhos. Queria agradecer cada irmão que participou e participa da minha vida também.
tanto espiritualmente quanto presente. E sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Sei que daqui a um tempo a gente vai crescendo e vai vendo os filhos da gente crescendo, e que Ele sempre no caminho de Deus, sempre no caminho melhor. Então eu sou grata a Deus por tudo. E sempre sou grata a Ele. Amém. Amém. Eu ia orar com a irmã Cecília, a diva já orou, graças a Deus por isso. Irmã Cecília, fica com toda a liberdade. E vamos fazer de uma prática aqui. O Mateus estava recomendando para mim ontem, e eu estava observando que a recomendação dele é justa. Quando a pessoa que estiver aqui falando pedir para que se leia um texto bíblico, espere que o Mateus ou o Toninho, alguém vai levar um microfone para você, porque nós estamos gravando aqui todas as mensagens, né? E aí a pessoa fala, vamos ler aqui em 1 Coríntios, tal. E não aparece na gravação a leitura, porque quando você fala aí sem microfone, não grava aqui. E está ficando esse ponto aí perdido. Então, vamos supor que hoje, se a irmã Cecília pedir para que leia, espere o microfone chegar lá. Isso, quem for ler já levanta o dedo aí, que eles aqui já vão estar atentos, já leva o microfone aí, tá bom? Para que saia tudo na gravação. Porque quem ouvir a mensagem, a pregação, ele vai ficar sem a leitura do texto bíblico. Por isso nós estamos aí pedindo isso daí, tá? Fica à vontade, irmã Cecília. Amém. Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Então, de início, eu quero agradecer pela oportunidade. Ontem a gente esteve lá na casa do Daniel, lá na linha, então o irmão Lino me pediu que eu levasse uma palavra, e depois que ele ouviu a palavra, ele pediu que eu viesse compartilhar também com os outros irmãos que não estiveram lá, para que assim todos nós sejamos abençoados e não perder a porção do nosso pão que alimenta o nosso espírito. Amém? Então, dando início, eu quero pedir aos irmãos que abram comigo o texto que está registrado no livro de Mateus, capítulo 4, do verso 1 a 11, que diz assim a palavra de Deus. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Nesta noite, Pai, eu quero que o Senhor esteja aqui falando pela minha boca, Senhor. A tua palavra foi lida e agora nós vamos meditar nela, e que o teu Espírito Santo esteja iluminando os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos receber essa palavra e guardá-la em nossos corações, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Então, essa palavra é uma palavra que não... A palavra de Deus, a gente fala que não é nova, mas a palavra de Deus é nova a cada dia. Cada momento que nós lemos ela nos traz uma mensagem diferente. Então, esta mensagem, ela nos dá uma informação sobre Jesus. Jesus, aqui no verso anterior, diz assim que Jesus saiu do batismo, e quando ele saiu do batismo, ele ouviu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E logo após ele ter saído do batismo, ter ouvido essa voz que veio do céu, falando que ele era o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, onde Deus tinha prazer, onde Deus comprazia nele, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E certamente o diabo deveria ter ouvido esta voz dizendo que Jesus era o Filho amado, era o Filho de Deus. Então, ele logo quis colocar vamos dizer, uma dúvida no coração, na mente de Jesus. E para quê? Para que ele desse ouvido às ofertas de Satanás. E assim, o inimigo está sempre por perto de nós, por perto dos cristãos, daquelas pessoas que querem servir a Deus de verdade, daquelas pessoas que querem separar suas vidas para servir a Deus, santificando as suas vidas, e ele sempre está observando essas pessoas. A gente pensa que não, mas sim. O inimigo, que é o diabo, Satanás, ele está sempre observando as nossas vidas. Lá no Jardim do Éden, ele observou quando Deus deu ali as ordens para Eva e Adão, para que não comesse do fruto da árvore. E logo após Deus ter dado a ordem, ele apresentou na forma de serpente para poder induzir a Eva para comer do fruto e desobedecendo assim a palavra de Deus, desobedecendo a ordem de Deus. E nós, como cristãos, nós precisamos de ter cuidado para nós não esquecer a palavra, para não esquecer as ordens de Deus. Esta narrativa, essa história está registrada aí em Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 6, que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então nós observamos aqui que Satanás aproximou de Eva e com certeza ele ouviu a palavra, ele viu que Deus tinha aconselhado a Eva para não comer do fruto. E foi colocar dúvida na cabeça de Eva. E Eva, por não ouvir, por não guardar a palavra de Deus, porque nós podemos escutar, mas às vezes não estamos ouvindo, que é diferente quando nós escutamos e quando nós ouvimos. E quando nós guardamos também, nós podemos aqui estar escutando essa palavra, mas quando chegar ali fora do salão, a gente já não sabe mais o que foi lido, o que foi falado a respeito de que assunto. E isso quer dizer que nós escutamos, mas não ouvimos e nem guardamos. E assim aconteceu com Eva. Ela ouviu, ela foi conversar com Satanás. Quando nós também não podemos dar ouvido e nem conversar com o inimigo. Porque quando nós conversamos com o inimigo, nós corremos o risco de perder a nossa graça, de perder a nossa bênção, da nossa fé ser frustrada. Então nós precisamos de quê? De ouvir e guardar a palavra de Deus. Eva foi atraída pela beleza do fruto. E nós também corremos o risco de sermos atraídos pela a beleza de alguma coisa que nós vemos. Ali foi o fruto, né? Mas pode ser outra coisa. Pode ser uma roupa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, pode ser qualquer outra coisa que pode nos atrair e tirar nós do caminho da salvação. Nós podemos correr o risco de não vencermos a tentação. Outra história, outra lição que nós encontramos na Bíblia, outro exemplo, foi Esaú. Esaú também, ele foi atraído pela fome. E o que ele fez? Pela aparência do prato, Jacó, ele chegou cansado do campo, com fome, e logo ele viu ali o prato que Jacó havia preparado, e ele não pensou duas vezes. Ele vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então, o que ele fez? Ele desprezou assim a bênção do pai, porque nós sabemos que a bênção de um pai na vida de um filho é muito importante. É muito importante. Não só a bênção material, mas a bênção espiritual. E quando elas vêm junto, melhor ainda. E Esaú não valorizou essa bênção. Ele não valorizou a bênção do seu pai. E nós também corremos o risco de perder ou de trocar a nossa bênção por qualquer outra coisa. Porque ninguém, nós todos que estamos aqui, ninguém é melhor do que o outro. Ninguém está isento de ser tentado. Todos nós somos tentados na nossa vida. Uns numa área, outros em outra. E corremos o risco
de sermos enganados, ser iludidos e trocar a nossa bênção por um prato de lentilha, como foi o caso de Esaú. Essa história, essa narrativa está aqui em Gênesis capítulo 25, quem quiser aí abrir para acompanhar, está no capítulo 25, do verso 29 a 34. 29 a 34, que está escrito assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, e por isso se chamou o seu nome de Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me serviria logo a primogenitura? E então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então era costume dos pais abençoar os filhos mais velhos, o primeiro filho. E Esaú não valorizou essa bênção, que desprezou, né, a bênção do pai. Então, como nós vimos, está registrado aqui na palavra. E nós precisamos também de nos policiar para que nós não caiamos nessas tentações. Vençamos, né? Porque a tentação está aí em nossas vidas todos os dias. Mas tem um exemplo, ao contrário, aqui na Bíblia, aqui em Gênesis, no capítulo 39, do verso 7 a 9, que é a história de José. José, ele foi tentado na área sexual pela mulher do seu patrão, de Faraó. Faraó tinha colocado ele sobre todos os seus negócios, e a sua mulher, quando ele estava ausente, tentou José que dormisse com ela, que deitasse com ela. Mas José temeu a Deus e fugiu da aparência do mal. Ele fugiu de pecar contra o Senhor. Está escrito assim: E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, portanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, José poderia ter aproveitado a oportunidade ali, porque o esposo não estava em casa, estava viajando, e com ele poderia se sentir assim poderoso, porque todo o poder dos negócios de Faraó estava na mão dele. Mas ele não falou nem assim: eu vou pecar contra o meu senhor, contra o meu patrão, eu vou pecar contra o meu Deus. Ele temeu e não pecou contra Deus. Então, ele venceu a tentação. E assim, nós também precisamos de vigiar. Nós, como cristãos, né, que somos lavados, purificados no sangue do Cordeiro, nós precisamos de vigiar para não cairmos na tentação. Porque muitas vezes nós somos tentados
nessas áreas também. A área sexual, na beleza, na aparência física. Às vezes nós somos tentados pelos que nossos olhos enxergam, mas nós temos que manter a fidelidade a Deus, a fidelidade em Jesus. A palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Então, está escrito, Jesus venceu a tentação do diabo. E nós também podemos vencer. Então, eu gostaria, sim, que você, cada um, olhasse para o seu irmão do seu lado e falasse, e repetisse comigo. Está escrito, Jesus venceu a tentação do diabo no deserto. E você, não, e eu, e você, nós também podemos vencer. Então, nós que temos a palavra de Deus, que temos Deus no nosso coração, às vezes nós estamos longe, lá num lugar longe, nós podemos às vezes ser tentados a pecar contra o nosso Deus. Nós temos que lembrar dessa palavra, que Jesus venceu e nós também podemos vencer. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. Então, quando Jesus foi tentado ali no deserto, ele estava morto de fome. Porque eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de passar tantos dias assim com fome, 40 dias e 40 noites. Eu nunca passei, mas já senti fome. Assim, às vezes tem dia que a gente viaja e demora a almoçar, e de repente a gente sente fome, fica fraco, e então a gente até começa a ficar nervoso, dá dor de cabeça e tal. Mas Jesus, ele estava ali há 40 dias, há 40 noites, jejuando, com certeza também ele orou, e ele estava ele estava morto no corpo físico. Porque 40 dias e 40 noites sem comer é muita coisa. Ele estava morto fisicamente, mas espiritualmente ele estava cheio do Espírito Santo. E quando o diabo chegou perto dele e disse, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus é 100% homem, mas 100% também Deus. Ele é 100% material, mas 100% também espiritual. E com o poder que ele estava ali no do Espírito Santo, ele poderia assim se sentir, falar, poxa, eu tenho poder, eu vou mesmo transformar essas pedras em pães e vou encher minha barriga e vou acabar com essa fome. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, como ele estava, ele viu a proposta que diabo tinha fazido para ele lá na frente. Então, se Jesus, naquele momento, ele tivesse aceitado a proposta de Satanás, o plano de Deus, o plano de salvação que Deus tinha para nossas vidas, teria ido tudo de água abaixo. Mas Jesus não olhou para ele não pensou na fome dele, ele pensou lá no plano que Deus tinha com a vida dele, através da vida dele para as nossas vidas, que era a salvação. Então ele não ousou contender com o diabo, ele simplesmente citou a palavra de Deus. Ele citou a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, como está registrado em Hebreus 4:12, que diz 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, Jesus venceu Satanás ali com a palavra. Ele não amaldiçoou Satanás, não falou nada, só usou a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E Jesus, neste momento, ele repetiu lá a palavra que está registrada lá em Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Ele citou essa palavra, e com esta palavra, ele destruiu o plano de Satanás, porque Satanás tinha um plano de destruir também o plano de Deus, que era a nossa salvação, que estava em jogo. Então, Jesus, discernindo isto, ele usou a palavra de Deus e Satanás saiu fora. 8:3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste nem teus pais, e conheceram para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, Jesus citou esta palavra. Jesus não tinha nada escrito ali, mas ele estava com ela guardada no coração. Então, ele citou a palavra para Satanás, e Satanás foi vencido, a tentação. E na segunda tentação, Jesus ele citou a palavra que está escrita lá em Êxodo 17, de 1 a 7. Êxodo 7, de 1 a 7. Hoje está mais longo, viu? Porque ontem o Lino tinha me dado 30 minutos para mim falar, mas acontece que aí eu andei saltando alguns versículos, alguns textos, para poder encaixar ali nos 30 minutos. Mas hoje eu acho que eu tenho mais de 30 minutos, então eu estou aproveitando para ler todos os textos, porque cada um dos textos traz uma edificação para nós. E é bom porque isso aqui é culto. Às vezes a gente pensa que culto é só cantar, é só orar, mas o culto também é a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, quando nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos aprendendo de Deus, para nós não cairmos nas tentações do diabo. Amém? Então vamos aí. E depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos águas para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? E tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos gado? E clamou Moisés ao Senhor, e dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, como que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti,
sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, na segunda palavra que o diabo dirigiu a Jesus, ele disse assim para Jesus, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus referiu aí na palavra que está, esta palavra que está registrada em Êxodo, de 1 a 7, e Êxodo 7, na realidade, está escrito o último versículo, mas Jesus contou essa história para o diabo, para ele saber que Jesus conhecia a palavra e ele tinha a palavra no coração, e para repreender Satanás também. Ele repreendeu todas as vezes que Satanás insultou ele e queria levar ele para desobediência à palavra de Deus. Ele não contendeu com ele, ele simplesmente repreendeu ele através da palavra de Deus. E assim também nós devemos estar com a palavra de Deus. Eu quero frisar bastante nessa noite, que se nós aqui já lemos a Bíblia, vamos ler mais. Porque vai ter tempo que nós não vamos poder ler a Bíblia. Entendeu? Não vamos poder ler a Bíblia. Então, se nós já lemos, vamos ler mais. Porque é através da palavra de Deus que nós aprendemos na Bíblia, é que nós vamos repreender o inimigo. Nós estamos sujeitos, nós estamos aí no mundo, qualquer momento, qualquer hora, é nos nossos negócios, é no nosso emprego, na nossa casa, na nossa família, nós estamos sujeitos, correndo risco das tentações do inimigo. E por isso nós temos que ter a palavra. Então eu estou frisando bastante na leitura da palavra de Deus, porque ela é o nosso escudo e ela é a nossa proteção. E é com ela que nós vencemos o inimigo. Amém? Então vamos para frente. E também lá, eu não vou ler esse texto, porque acho que vai delongar bastante, mas em Tiago 1, do verso 1 até o 13 também fala que Deus não tenta ninguém, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, que Deus não tenta ninguém. Então, quando Jesus referiu que não tentarás o Senhor teu Deus, e nós temos essa consciência que Deus não tenta ninguém, porque nós somos tentados pela nossa natureza humana. As tentações são humanas. Então, na terceira tentação, Jesus citou Deuteronômio 6:13. Deuteronômio. Carolina, você pode ler para mim? Deuteronômio 6:13. Vou distribuir algumas referências para ficar mais fácil para mim. Deuteronômio 6:13. Sim. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, está escrito lá em Deuteronômio 6:13,
Jesus citou esta palavra para Satanás, porque Satanás, não contente com as 2 tentações, ele ainda veio com mais uma. E ele disse para Jesus assim, e disse-lhe, tudo isso te darei. Aqui ele veio tentando Jesus na área financeira. Então ele trouxe Jesus ali para oferecendo os reinos do mundo, toda a glória do mundo para Jesus. Nós também somos sujeitos a isso. Às vezes uma pessoa chega, fala, te dou tanto para você fazer isso e aquilo. Eu te dou tanto, milhões, reais. E às vezes nós caímos nessa tentação. Nós temos que lembrar da palavra de Deus para nós não cairmos na oferta de Satanás. Não ter atalhos. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorasse. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós damos ouvido à palavra de Deus, nós guardamos a palavra de Deus, Deus dá-nos maneira de sairmos das tentações. Aqui, nesse texto de Mateus 4, de 1 a 11, nós aprendemos aqui 3 maneiras de sair, de fugir das tentações, de vencer as tentações. Na realidade é vencer, porque nós não podemos fugir, nós temos que vencer, encarar a tentação de frente e vencer. Então, a primeira forma de que nós podemos vencer o inimigo, o Satanás, as tentações dele, é focando no espiritual. Focar no espiritual. Nós temos que estar com a nossa mente pensando nas coisas de Deus, na palavra de Deus, e não aceitando as propostas de Satanás. Porque se Jesus tivesse aceitado, ele teria frustrado os planos de Deus, que era da nossa salvação. Como está escrito lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Quem achou aí pode ler, gente. 2 Coríntios 4, 16 a 18? Sim. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Então, Jesus, ele não focalizou ali nas coisas que ele estava vendo. Ele poderia ter transformado as pedras em pães e terminado ali o assunto, mas ele focalizou nas coisas que ele não estava vendo, que os olhos dele não estavam vendo. Aí, outra forma que nós podemos vencer Satanás é usando a palavra de Deus. Porque nós precisamos de seguir o exemplo de Cristo. Porque Ele é o nosso modelo, então nós precisamos de ler a palavra de Deus para quando o inimigo vier, nós citar a palavra para ele. Porque nós estamos aqui hoje. Tem bastante gente nova, tem bastante gente já de mais idade. E hoje nós estamos podendo ler a Bíblia, nós estamos enxergando, nós estamos ouvindo. Mas no dia de amanhã, nós não sabemos como que nós vamos terminar a nossa vida. Nós podemos ir para uma UTI, nós podemos ficar cegos, né?
nós podemos ficar surdo, e aí a gente não vai poder ler mais a palavra de Deus. Pode ser, eu não estou falando que nós vamos, pode ser, porque cada um de nós temos uma forma que vamos terminar a nossa vida. E, sendo assim, nós temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. Como o salmista disse lá em Salmo 119, 11, que ele disse, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele ainda disse, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, como a tua palavra. Está escrito lá em Salmos 119, verso 105. Então, é a segunda forma que nós temos de vencer, guardando a palavra de Deus no nosso coração e usando ela como lâmpada e como luz para os nossos caminhos. E a terceira e última forma de que nós podemos vencer as tentações do inimigo é confiando em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, Ele não nos desampara. Quando nós confiamos em Deus, nós aceitamos a palavra dEle, porque uma coisa, quando você crer, quando você confia em Deus, você obedece. Nós obedecemos, nós temos prazer de obedecer a Deus quando nós confiamos, quando nós acreditamos nele. Então ainda vamos ver algumas referências que nos prova que Deus não nos desampara, que nós podemos contar com o amparo de Deus nas horas da tentação, quando nós repreendemos o inimigo com a palavra de Deus. Então agora eu vou pedir o Toninho, por favor, lê para mim Salmo 91, 11 a 12. Salmo 91, 11 e 12. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, Deus, aqui está escrito na palavra de Deus, que quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos na sua palavra e obedecemos a tua palavra, que Ele nos ampara, que Ele nos protege e Ele nos sustenta. Amém? Marilza, por favor, lê para mim Hebreus 1,14. Carolina, você vai ficar com Hebreus 2,18. Irmão Lino, 1 Coríntios 10, 13. Vou ter que ler, porque a Marilza me deu R$100 para me ler aqui. Cuidado, está vendendo a tua bênção. Está perdendo a bênção. Não vende a tua bênção. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, mais uma palavra confirmando de que quando nós confiamos em Deus, que nós estamos destinados à salvação, nós somos amparados. Nós temos os ministros de Deus a nosso favor. Carolina, por favor. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus, ele padeceu, ele sofreu, ele foi tentado, venceu o diabo lá no deserto. Por isso, Ele mesmo nos socorre. Ele tem a capacidade para nos socorrer. Então, isso é a nossa... É o valor, é a nossa recompensa de crer na palavra de Deus, de crer em Deus, confiar nele. Coríntios 10, 13.
Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Então, nós somos tentados, mas nós não somos tentados além da nossa capacidade. Deus não dá nada para nós que nós não podemos suportar. Tudo que Ele põe no nosso caminho, Ele põe de acordo com a nossa capacidade, com a nossa força. E Ele também traz forma de nós sairmos das tentações. E com ela nós também aprendemos. Salmos 125. Pode ler, Lino, que você já está aí com o microfone. Faz favor. Vou usar os irmãos aqui mais da frente, porque está mais fácil para levar o microfone. 125, verso 3. Achou, não? Então deixa eu ler. Salmo 125. Você vai ler? Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Então, as tentações não ficam permanentemente sobre nós. As tentações do inimigo, né? Não ficam permanentes sobre nós, porque podemos correr o risco de cairmos e fazer também a mesma coisa que ele faz. Então, não permanece. A palavra de Deus nos garante que não permanece. E nós temos que confiar na palavra de Deus. Agora eu vou ler 2 Pedro 2,9. Que diz assim a palavra de Deus: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, Deus, Senhor, nos livra das tentações. E aqueles que não vencer as tentações, não resistir às tentações, eles vão ser reservados para o dia do juízo, vão enfrentar o juiz, né? Então, nós temos que estar ligado que nós precisamos vencer as tentações. E a última referência que eu vou ler está em Jeremias 29, verso 11. 29, 11. Que diz assim a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se nós vencermos as tentações, se nós esperarmos em Deus, confiarmos em Deus, Deus tem pensamento a nosso respeito. Ele tem sonhos, ou quer dizer plano. Ele pensa a nosso respeito. E o que ele pensa a nosso respeito? Ele pensa, o que ele quer para nós é paz, não mal. Então, se nós confiamos nele, nós temos uma esperança, né? E qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança a minha pelo menos, é de vencer todas as tentações e aguardar a volta do Senhor Jesus confiadamente, que reinarei com Ele. Então, essa é a minha esperança, e a sua, todos nós devemos ter essa mesma esperança. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para nossa reflexão. O que nós temos feito para vencermos as tentações?
Nós temos confiado em Deus? Nós temos confiado na sua palavra? Nós temos usado a sua palavra no momento de que nós somos tentados? Isso é o que nós devemos ter, né? Confiar em Deus nos momentos das tentações e vencermos. Por quê? Porque Satanás, ele tinha um objetivo lá naquela tentação de Jesus. O plano dele, o objetivo dele era de desqualificar Jesus para não nos salvar. Ele queria desqualificar Jesus como filho de Deus para não nos salvar. E ele quer nos desqualificar como cristãos. Então, porque quando nós caímos, o que acontece? Nós vamos ficar humilhados, nós vamos ficar triste, abatido, nós vamos perder a presença de Deus. E assim com isso ele vai ser vitorioso. Por isso nós temos que batalhar juntamente com a palavra de Deus para nós não deixar que Satanás nos vença. E Deus também tinha o objetivo dele. Satanás tinha o objetivo dele e Deus também tinha o dele. O plano de Deus, o objetivo de Deus era de nos qualificar como cristãos. Por quê? Porque quando nós somos tentados, Ele permite que nós somos tentados, mas Ele nos dá amparo, Ele nos dá força para vencer as tentações, mas Ele nos qualifica como cristão. E quando nós saímos daquela tentação, quando nós vencemos essa tentação, a gente sai mais forte. E esse é o plano de Deus, que nós sejamos qualificados como cristãos e que nós saiamos mais forte para vencermos. Então, que Deus nos abençoe, cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para lembrarmos do que está escrito na palavra de Deus, para vencermos as tentações e nos possibilitar as vitórias, porque nós só temos vitórias se nós vencermos as tentações. E para também que nós escolhamos o que está escrito, que nós devemos alimentar da palavra de Deus, porque Jesus é o nosso modelo, Jesus, Ele é o nosso mestre. A leitura da palavra para a vida do cristão, ela é obrigatória. Então, não é uma sugestão, ela é uma obrigação, todo cristão deve ter. Ler a palavra de Deus e guardar no seu coração, para quando o inimigo vier nos tentar, nós ter a nossa resposta. Então, a palavra de Deus é que nos santifica. Por isso que nós temos que ler ela que nos santifica. A palavra de Deus é bênção em nossas vidas. Nós temos bênção, a palavra, a oração, a palavra, porque quando nós lemos a palavra, nós recebemos orientação de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. A oração é bênção, porque nós falamos com Deus. O batismo e a ceia também são bênção de Deus, porque quando na ceia, nós recebemos o batismo, nós somos alimentados, nós somos abençoados. Na ceia também. Então, tudo isso que nós temos, que Deus deixou para nós, a palavra, a oração, o batismo, a ceia, são meios de graça para nós. E nas tentações, Deus está conosco, que nós possamos vencer cada dia as tentações, possamos permanecer firmes com a palavra de Deus guardada em nossos corações. E antes de terminarmos, eu quero dizer assim, que se alguém
entendeu tudo que está aqui, que está sendo tentado em alguma área de sua vida e que está precisando de uma força para poder vencer as tentações, eu vou orar por você, para que nós possamos vencer todas as tentações. Amém? Esse é o recado de Deus que eu tinha para compartilhar conosco, com vocês, com nós. Comigo também, porque quando a gente fala, a gente também é abençoado. Eu, pelo menos, fui muito abençoada com essa mensagem, fui muito exortada, porque muitas vezes eu caio, quando eu vejo eu já caí, sabe, assim, em tentações. Às vezes é tentação pequena, parece pequena, mas entristece o meu espírito. Eu fico triste. E por isso essa palavra falou muito comigo, ela falou profundamente no meu coração, me exortou e me alertou para que eu tenho lido bastante a palavra de Deus. Quando eu aposentei, eu fiz um propósito de ler muito a palavra de Deus. Que eu lia assim nas reuniões, às vezes eu pegava lá um dia, lia, mas eu não tinha aquele hábito de ler a palavra. Então, depois, quando Mateus chegou lá em casa, que ele começou a entender a palavra de Deus, eu comecei a ler mais a palavra de Deus. Eu senti necessidade de levantar todos os dias às 6 horas da manhã, antes dele ir para a aula, sentar na mesa e ler a Bíblia com ele. Deus falava comigo, lê, porque vai ter tempo, tem tempo que as pessoas não querem mais ouvir, não querem mais ler a Bíblia. Então Deus mandava eu ler. E eu tenho lido muito a palavra de Deus, tenho guardado a palavra de Deus no meu coração e tenho sido abençoada, graças a Deus. E apesar de eu ler, eu recebi essa palavra como uma exortação para mim. Amém? E que nós todos sejamos exortados, edificados, principalmente, que esse é o objetivo da palavra de Deus, reforçado, renovado. Amém? Alguém foi tocado aí com essa palavra? Quer receber a oração? Quer receber a bênção? É o momento, é hoje, é agora. Então pode, se quiser vir aqui para frente, vamos orar junto. Vamos aí, todos, vamos levantar as mãos, vamos abençoar essas irmãs que talvez está passando por lutas, por tentações, que está sendo difícil na vida delas. E a igreja é um corpo. Quando um sofre, todos nós temos que sofrer juntos. Amém? Pai, nessa noite, nós recebemos o teu recado. Nós recebemos a tua palavra que está escrita, que nós precisamos de ler a tua palavra e guardar em nossos corações para nós vencermos as tentações. E está aqui, Senhor, as nossas irmãs, que vieram aqui porque elas foram tocadas, porque elas têm passado por tentações, e elas precisam de força, Papai do céu. Oh, aleluias! Elas precisam de força para poder vencer as tentações. Que elas possam aplicar essa palavra nas suas vidas. Que elas possam ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina como vencer as tentações. Ó Deus, abençoa elas profundamente, Senhor. Ajuda elas, como o Senhor disse que os teus anjos, que o Senhor dá ordem a teus anjos. E que o Senhor não dá tentação para nós, além das nossas forças. E que elas possam sair dessas tentações renovadas, fortalecidas, edificadas, em o nome bendito de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Amém. No livro de Tiago, capítulo 4,
está escrito assim no verso 7, está escrito assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Isso é a palavra do Senhor. Tem aqui uma receita para nós. Uma receita que está dentro dessa mensagem da irmã Cecília. Que Deus abençoe a vida de cada um nessa semana, que possa estar sendo vigilante com relação à palavra que a irmã Cecília trouxe e aplicando ela para a sua vida. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem for participar do Amigo Secreto, venham aqui para frente para nós poder fazer já o sorteio dos nomes.